Vamos agora ver sobre o monitoramento aqui do próprio Zabbix, né? Bom, aqui no menu de monitoring, no dashboard, que é a página inicial dele, a gente tem um overview geral aí sobre como está a situação. Ele vai colocar sempre em grupos, né? Por isso que existem aqueles grupos que a gente criou, o grupo de host, né? Que é para organizar. Então aqui ele está mostrando o grupo Windows Servers, tá tudo verdinho, né? Não tem nada de preocupante. E o grupo Zabbix Server, que também tem um host, também não tem nada de preocupante. E aqui embaixo o status, né? Sem problemas e com problemas e o total. Sem problemas 1, com problemas 0, total 1 no grupo Windows. E no grupo Zabbix a mesma coisa. E aqui embaixo ele mostra aqui o Last 20 Issues. As últimas 20 os últimos 20 incidentes que ocorreram, ele te lista aqui, né, na lista de eventos, conforme vai acontecendo se acontecer alguma coisa com alguma máquina. Em overview não é muito diferente, só que ele mostra por cada monitoring, cada check que ele faz. Esses que estão em branco é que não se aplicam na máquina. Por exemplo, o I/O de disco ele não está verificando no Windows XP. Mas aqui, por exemplo, as alterações do host ele verifica. O próprio agente ele verifica. Less than spacing. Como ele é mais completo para Linux, você pode ver que no Linux está quase tudo 100% verdinho, né? No Windows ele não é tão completo assim, então ele aparece vários campos que o agente dos Zabbix não cobre, podemos dizer assim. Aí aqui na abinha de web, ele monitora algum servidor web. Se você tiver algum Apache, algum IS na sua rede, você pode colocar ele aqui no monitoramento, que ele vai verificar também como é que está o serviço, está as conexões, né, os sites publicados, essas coisas. Ele também monitora por aqui. Aqui em Latest Data, ele mostra os dados mais recentes sobre o monitoramento de cada item de cada host, né? Aqui eu tenho os hosts Windows XP e o host Zabbix Server e os itens de monitoramento de cada um, sobre processamento, sobre sistemas de arquivos, informações gerais, que aqui no caso é quanto tempo o sistema está ligado. Já está ligado aí a 1 hora e 4 minutos. Sobre a memória, que a gente tem aqui também, ó. Ele vai falar o quanto de memória disponível tem, sobre o sistema operacional em si, o número de threads, sobre performance. Ele vai mostrar aí a criticidade do tamanho de leitura do disco, de escrita também, a leitura de bytes por segundo, né, de arquivos em bytes por segundo, a escrita a mesma coisa, né. E para cada cheque ele tem aqui essa opção Graph, que ele mostra um gráfico sobre qualquer coisinha que você quiser monitorar, que você quiser acompanhar. Por exemplo, aqui em File Systems tem aqui criticidade, né, taxa de bits por segundo, tá tudo zerado porque o nosso servidor não está tendo nenhuma atividade no momento, né. Vou clicar aqui, por exemplo, na descrita no gráfico. Na hora que eu cliquei ele deu um refresh na página. Clica aqui no gráfico. Olha lá. Ele mostra para nós um gráfico dos últimos 60 segundos, não, dos últimos 60 minutos, de como que está a situação desse cheque, né? Que é, no caso, escrita de arquivos em bytes por segundo. Eu vou disparar alguma cópia, eu vou disparar alguma coisa aqui no nosso XP, apenas para fazer um teste. Acho que tem aqui, ó, ferramentas do sistema em acessórios. Fazer um backup. Avançar, avançar.
backup.bkf. Tá, ele começou aqui, backup do próprio Windows XP. Ah lá, o gráfico já começou a subir, ó. Que tá tendo atividade no servidor. Como as nossas máquinas aqui não tem muita atividade, estão paradas, então os nossos dados vão estar sempre apresentando que está tudo bem, que não há nenhuma eventualidade fora do normal, né? Pelo fato de as nossas máquinas aqui não terem uma atividade efetiva. Então vai ficar dessa forma. Bom, o interessante é que esse gráfico aqui, ele tem aqui no título da janela, tá aqui ó, refreshed every 30 seconds. Ele vai ficar atualizando essa página automaticamente a cada 30 segundos. Eu não preciso vir, dar um F5, clicar em atualizar. O gráfico esse gráfico aqui do Zabbix é uma página dinâmica em PHP que ele mesmo se atualiza automaticamente. Não precisa de nenhuma intervenção de clique, nenhuma intervenção humana no sentido, né? Deixa eu dar uma monitorada aqui, enquanto ele está fazendo o backup aqui. Ó, ele vai ficar. Eu vou abrir uma outra aba para não sair desse gráfico desse monitoramento que nós iniciamos. Deixa ele monitorando aí, vamos verificar como é que o gráfico vai se comportar. Voltando a falar aqui dos submenus, submenu triggers. O que seriam as triggers? Seriam, de certa forma, os alertas que o nosso servidor Zabbix gera. Aqui os status dele está tudo ok. A última alteração que houve em cada trigger, né? E qual foi o nome do caso. Por exemplo, Free Disk Space está menor do que 20% no volume barra. Isso vale para a máquina Linux, né? O diretório barra não existe no Windows. No caso aqui é no Linux que a gente está falando. Então ele está dizendo que está tudo ok. A última verificação foi há 2 minutos mais ou menos. Então não tem nenhum problema, está tudo bem. Mas aqui são as triggers que seriam os alertas que ele gera de acordo com cada item que ele fica verificando. Olha lá, olha como já mudou a escala do gráfico. Antes estava a escala menor, né? E inclusive esse pico aqui já era bem grande referente à escala antiga. Agora a escala aumentou porque o último dado coletado foi 492 KB. O mínimo foi 0, que não estava tendo atividade. E uma média aí está em 16.42 ainda. A média vai aumentar porque vai ficar mais tempo no alto esse gráfico aí daqui a pouquinho. Aqui embaixo ele tem essas informações: o último dado coletado, o menor dado coletado, o maior e uma média dos dois. É legalzinho também. Bom, aqui nos eventos ele mostra o que pode estar acontecendo. Ó, um evento aqui de problema, estava crítico, vermelhinho. O agente do Zabbix no Windows XP está inacessível por 5 minutos. Era quando o firewall estava habilitado e não estava conseguindo se conectar no agente. Então ele gerou esse evento que está aqui no nosso painel, explicando o que aconteceu, e isso está alertando como um problema, né, caso queira verificar. E o restante está tudo como ok mesmo aqui, ó. Como nossas máquinas não tem muita atividade, vai ficar ok mesmo. Aqui em gráficos, nós temos aqui o tipo de seleção de gráfico que deseja ver. Por exemplo, eu quero ver o uso do disco no diretório barra. Aí vai mostrar como é que tá. Tá parado porque eu não estou tendo atividade no servidor do Linux. Como que tá o tráfego de rede na placa ITH0. Aí ele gera um gráfico aqui para poder te mostrar e explicar como que tá a situação. Geralmente é sempre os últimos 60 minutos, a última hora. Mas você consegue alterar para as últimas 2, 3, 6, né? Tem aqui o intervalinho que você consegue visualizar o conteúdo que você quiser. Aqui no screen, acho que a gente já falou no outro, né? Aqui, ó, sobre o uso de memória, de processamento, né? Como é que tá? O uso de processamento aqui também. Os maps, aqui, né? Como que tá mapeado tudo.
Ele tá com vermelhinho mesmo, impressão minha. Ah não, é só acho que da imagem mesmo. Então é que ele gera uns outros gráficos sobre o uso dos recursos do próprio sistema. KeyMaps é aquele mapinha da rede que a gente pode desenhar e criar como documentação. Discovery são os hosts que são encontrados com a gente, né? E o IT Services, que também tinha isso no menu Configuration que eu estava mostrando. Bom, o outro menu que nós temos aqui de inventário, vamos lá, Overview, nenhum host encontrado, hosts, nenhum host encontrado. Eu não consegui ajustar, não sei exatamente o que precisa fazer para poder funcionar. Mas o Zabbix ele também tem essa opção de inventário, onde ele coleta as informações de todas as máquinas e te gera um relatório com configuração de memória, processador, HD, como que está a situação do hardware aí de cada computador que tem na rede, né, e na LAN. Ali gera aqui um relatório de inventário, você consegue exportar e imprimir. Aqui em relatórios ele tem o próprio relatório do Zabbix, né? Como que está a situação, se está rodando, se não está, se está com muitos erros. Aqui em relatórios disponíveis tem vários relatóriozinhos, né, sobre como que está a situação. Ó, aqui é a porcentagem do que está ok, a porcentagem de problema para cada cheque aqui. Ah, no Windows XP o espaço disponível está menor do que 20% no volume C2 pontos. Não, não está. Então 100% de ok e 0% de problema, porque realmente não está a menos de 20%. E aí são outras coisas aqui que ele verifica também, que ele te fala se está 100% o serviço ou não, né? Quantos por cento tá bom ainda. Trigger top 100, aqui é quanto você quiser exibir de trigger por vez, né? Bar reports. Teria aí outros tipos de relatórios. Aqui em Administration, a gente tem esse submenu General, que aí são as configurações gerais dos Zabbix, né? O tema, né? Nesse caso. Acho que concluiu. Insira o disquete, as informações serão gravadas. Ok. Cancelar. Ok. Fechar. Colocou 1 GB e pouco, né? Concluiu já o backup aqui. Vamos ver como é que ficou o gráfico lá no Zabbix. Olha lá, o gráfico já voltou a cair, né? Ele mudou a escala novamente, agora está em megas por segundo, que antes estava em kbytes ainda. E o pico máximo dele aí foi de 6.85 megas. A média está em 650k. E agora ele vai voltar a cair porque a atividade do servidor acabou. Então aqui esse gráfico vai voltar a cair. Era só para mostrar aí para vocês como que o gráfico ele é dinâmico e ele mesmo se atualiza automaticamente. Então se você quiser deixar esses gráficos configurados em um slideshow, naquele outro menuzinho lá, para poder ficar no NOC, lá numa televisão no monitoramento, dá para fazer também isso com os Zabbix. Bom, voltando a falar aqui, então, aqui a gente define o tema, né, da ferramenta do Zabbix. Aqui em DM a gente adiciona um servidor proxy. Quando eu comentei lá que se tiver um proxy para chegar naquele IP, você adiciona ele aqui, configura o IP, autenticação, porta, e aí você seleciona ele lá no host quando você precisar utilizar esse servidor, né, para poder se conectar em alguma máquina remota. Authentication, aí mostra como que é a autenticação feita no Zabbix, né, tá como autenticação interna. Você logo com o usuário próprio do Zabbix para acessar. Os usuários do Zabbix que existem, né, tem apenas dois, que é o usuário guest e o usuário admin, que é o que eu estou utilizando no momento. Mas aí a gente consegue criar novos grupos, novos usuários.
e dar o acesso para outras pessoas da área de suporte que precisam também acessar e verificar os hábitos, né? Aqui em Media Types, são os tipos de mídias que a gente configura. Ele já vem como padrão e-mail, Jabber e SMS. Aí a gente pode configurar aqui uma conta de e-mail com SMTP e MAP, para que quando ele gerar os alertas, a action seja mandar um e-mail, aí ele vai mandar de acordo com o seu SMTP para aquele seu destinatário, tudo certinho, bonitinho. Aqui em scripts, são scripts que a gente pode definir já, deixar pré-configurado nos Zabbix para poder utilizar em determinadas situações, ou clicando manualmente, ou então deixar já ele para ser executado em algum servidor específico, um determinado script, quando gerar algum tipo de alerta que seja necessário a ação. Bem interessante também. Aqui em Audit é um módulo de auditoria que a gente tem dentro do próprio Zabbix, onde ele mostra todo o registro de alteração e intervenção dentro da ferramenta por qualquer usuário. No caso aqui a gente está usando só o usuário admin, então vai aparecer sempre o admin no relatório todo. Mas ele filtra por usuário o que foi feito em cada momento. Kiwi são as queries aí do agente para poder verificar a situação da máquina física. Notifications. Tá tudo zerado, porque tá tudo bem. Aqui ele gera a notificação para você consultar quando tem um alerta crítico, alguma coisa do tipo. Ele gera um alerta aqui para você poder ver o que está acontecendo e analisar o erro e fazer uma correção aí, um ajuste caso necessário. E aqui em Installation a gente já estava nesse menu anteriormente. Bom, gente, basicamente aí a ferramenta do Zabbix é assim que ela funciona, sempre com um agentezinho instalado no cliente para poder fazer o monitoramento. E aí ele tem os relatórios aqui, de acordo com a atividade do usuário, os gráficos que ele gera automaticamente e vai se atualizando automaticamente. Bom, então é isso. O Zabbix é uma ferramenta aí de monitoramento. Eu achei ela um tanto quanto completa também, bem interessante. E é só isso que fica aí por hoje. Valeu, tchau, tchau.